Graça e paz, igreja, sejam bem-vindos a mais um EBD, mais um domingo que estamos aqui na casa do Senhor para aprender da palavra dele. Os irmãos aí de casa, sejam muito bem-vindos. Estamos na lição 6, estamos estudando o Evangelho segundo Mateus. E na lição de hoje nós vamos estudar o capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus. Vamos orar para iniciar e que os irmãos possam meditar na aula de hoje, que o Senhor possa falar ao coração de vocês e possa estar guardando, né, a mente e o entendimento de vocês. Oremos. Paizinho, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Senhor, pela tua salvação. Muito obrigada, Senhor, porque a tua graça nos alcançou, porque o Senhor é a luz que ilumina os nossos dias, Pai. O Senhor nos resgatou das trevas para a tua luz, Pai. Nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos engrandecer, Senhor, e louvar o teu nome, Pai. E nessa manhã, Senhor, eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor esteja com cada irmão, Senhor, dessa comunidade de fé, que o Senhor esteja com cada irmão, Senhor, que tem acompanhado a nossa EBD online, Pai, que o Senhor possa falar, Senhor, ao coração deles, que eles possam, Senhor, guardar a tua palavra no coração, Senhor, que o Senhor possa abrir a mente e dar entendimento a eles, Senhor, que o Senhor possa se revelar, Pai, que eles possam continuar, Senhor, com essa ânsia, essa sede, Senhor, de te buscar, de conhecer a Ti, Pai, de ser mais parecido contigo, Senhor. Nós te clamamos, Senhor, pelos enfermos, pelos lares, Senhor, que têm sofrido com o desemprego, com o luto, com problemas de saúde, Senhor, que o Senhor possa visitar cada um nesse momento. É o que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, como eu falei para vocês, nós vamos estudar o capítulo 12 de Mateus. E eu vou começar a ler o texto com os irmãos. Na minha Bíblia, o título da primeira parte do capítulo 12 fala assim: Jesus é Senhor do sábado. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Eles, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Até o versículo 8. Nessa primeira parte do texto, nós podemos... O título da nossa lição é Jesus, ele quebra os paradigmas. E nessa primeira parte do texto, nós podemos ver que Jesus ele estava com seus discípulos, os discípulos tiveram fome, e eles foram colher espigas, certo? E os fariseus foram questionar a Jesus por que ele estava fazendo isso. Os fariseus eram os homens que guardavam a lei, os religiosos daquela época. E eles foram dizer: olha, vocês estão fazendo aí o que a lei proíbe. E é interessante destacar que Jesus ele veio cumprir a lei, certo? E aí ele dá uma resposta para esses fariseus, que ele diz assim: você não viu o que tem escrito na própria palavra de Deus, né? O que fez Davi quando ele teve fome? Ou que os sacerdotes eles também quebram as leis no sábado para poder cuidar do templo. E aí Jesus aqui ele faz referência tanto à passagem bíblica em 1 Samuel 21, 1:6, e aí nós vamos ler agora essa passagem, quanto a Números 28, 9 e 10. Os irmãos podem abrir a Bíblia de vocês, acompanhar a leitura na Bíblia de vocês. Essa passagem que Jesus faz referência a Davi está lá em 1 Samuel 21, do 1 ao 6, que diz assim: Davi foi falar com o sacerdote Alimeleque em Nobe,
E ele tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber alguma coisa sobre sua missão e sobre suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora, então, o que você pode me oferecer? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem relações com mulheres recentemente, podem comê-los. Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro pão do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Então, aqui, nós vemos que Davi ele tinha uma necessidade, e o sacerdote, mesmo assim, ofereceu os pães que não eram comuns comer, eram pães consagrados. Lá em Números 28, os irmãos podem acompanhar na Bíblia de vocês também, Números 28, do versículo 9 e 10. No dia de sábado, façam uma oferta de 2 cordeiros de 1 ano de idade e sem defeitos, juntamente com a oferta derramada e com uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Este é o holocausto para cada sábado, além do holocausto diário e da oferta derramada. Então, nós vemos também que lá em Números, os sacerdotes eles tinham permissão de quebrar, digamos assim, a lei de fazer uma oferta no sábado. Isso também era trabalho, sendo que o sábado era consagrado para o descanso. E Jesus questiona os fariseus: vocês não leram o que tem nas Escrituras a respeito de homens que fizeram algo no sábado? E aí é interessante pensar que o sábado, para aquela cultura, era um dia que eles não podiam trabalhar. Mas os fariseus eles entendiam, eles colocavam sobre o sábado um jugo que não era necessário. Eles entendiam que não podiam infringir de forma nenhuma, quando na verdade o sábado foi instituído para um descanso, para que as pessoas se lembrassem que o Senhor descansou, se lembrassem das maravilhas e buscassem a Deus durante esse tempo. E no versículo 6, ele fala assim: que ele pergunta aos fariseus, né, se eles não se lembram do que está na Escritura. Então, é muito interessante a gente ver que, ao invés de Jesus dizer assim, sim ou não, né, eles estavam esperando um momento que Jesus falasse qualquer coisinha que desse brecha a eles de conspirar contra Jesus, mas o Senhor ele respondeu com a própria palavra, com as próprias coisas que aconteceram, que estão na Escritura. E aí ele diz assim: pois eu vos digo, aqui está alguém que é maior do que o templo. E aí, quando ele fala isso, ele está fazendo referência a ele mesmo. Quem é maior que o templo? O próprio Jesus. Ele diz assim que se os servos do templo eles podem quebrar o sábado, ou seja, referência aos sacerdotes, fazendo um trabalho do templo, muito mais podem os servos de Cristo, que é maior e mais santo do que o templo. Então, Jesus ele se referia a ele mesmo. Aí, no versículo 7, ele diz assim: mas, se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria inocentes. E aí nós vamos abrir o texto bíblico agora, lá em Oséias. Os irmãos podem acompanhar na Bíblia de vocês. Oséias 6, versículo 6. Diz justamente isso que Jesus citou, ele cita a própria Escritura. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. E aí nós vamos ver por que Jesus diz isso. Aí nós vamos agora lá para Mateus 9. Nós já passamos por esse capítulo nos nossos estudos do livro de Mateus. Versículo 13. Que, novamente, é dito o seguinte, Jesus diz, né? Vão aprender o que significa desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. E por que será que Jesus ele falou isso? Ele citou tanto o texto de Oséias quanto em Mateus 9 ele fala isso, e aí em Mateus 12 ele reafirma isso. Por que será? Aí ele diz assim que Jesus ele quer mostrar, né, que
qual é o princípio das coisas. Existia a lei para os judeus, mas ele queria também que as pessoas entendessem qual era a essência do Evangelho. E aí ele fala assim que o que é que ele quer, o que é que ele espera? Ele espera que as pessoas tenham misericórdia, que as pessoas tenham amor, compaixão. Antes de qualquer cerimônia, antes de qualquer rito, ele espera que tenhamos não religiosidade, mas compaixão pelo outro. Ele deixou o próprio exemplo. E aí ele conclui dizendo, né, que o Filho do Homem ele é Senhor do sábado. E aí isso é importante para nós pensarmos que existia uma lei que foi instituída, mas que essa lei não deveria ser maior do que a compaixão, do que a misericórdia. Existem regras a serem seguidas, mas nós precisamos estar atentos à necessidade dos que estão à nossa volta. E nenhuma lei ela deve se tornar um jugo sobre a nossa vida. Elas servem para nos guiar, para nos direcionar, para dar uma boa convivência, mas elas não deveriam se tornar um peso. E era isso que estava acontecendo naquela época. As pessoas elas não estavam tendo autoridade sobre o sábado, e sim colocando o sábado com autoridade sobre elas. E aí o texto continua. Agora nós vamos ler lá do versículo 9 ao 21, que diz o seguinte: partindo dali, chegou à sinagoga. Então, Jesus ele saiu de lá de onde ele estava, acolhendo na seara com os discípulos, onde ele foi questionado pelos fariseus, e ele foi para a sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? E lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E, por consequência, é lícito fazer bem no sábado. Então disse aquele homem: estenda a mão. E ele a estendeu e ficou sã com a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse do que fora dito pelo profeta Isaías, que disse: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contendará, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que se faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. E aí o que nós vemos aqui é um outro episódio, né? Os fariseus eles estão aí tentando encontrar algo contra Jesus. E aí eles no templo eles falam: é correto curar no sábado? Se a lei diz que no sábado não deve ser feito nenhum trabalho. E aí Jesus novamente ele não vai responder com sim ou com não, mas ele vai responder de acordo com o contexto. Naquela cultura era comum eles terem criações de ovelhas. E aí ele pega lá justamente na questão, ele pega num ponto chave para a sociedade daquela época. Ele vai ferir os interesses daquelas pessoas. Ele diz assim: qual dentre vós, tendo uma ovelha, num sábado, se ela cair numa cova, num buraco, não vai lá pegá-la? Então, ele fere lá os interesses daquelas pessoas. Por quê? O que acontece? Eles, com certeza, seria óbvio que, com certeza, eles não iriam abrir mão da ovelhinha deles para salvá-la no sábado, para ter prejuízo. Eles não iam deixar o animal, o pastor não ia deixar lá o animalzinho sofrer, independente se fosse um sábado ou não. E aí Jesus toca justamente nesse ponto. Não é um homem mais valioso do que uma ovelha? E quanto mais Deus, que não deixaria a pessoa... se vocês que são pastores cuidam, né, das suas ovelhas, quanto mais Deus, que não vai deixar um homem que tem mais valioso do que uma ovelha sofrer. E aí nós vemos uma outra parte nesse texto, que os fariseus eles não se contentavam com essas respostas de Jesus, eles saíram para tramar contra Jesus,
E aí Jesus, sabendo disso, que eles estavam tramando, ele se retirou, porque ainda não era chegada a hora dele se entregar. Então, ele se retirou e ele advertia as pessoas, olha, não fala o que fui eu que te curei, não fala aqui o que foi que aconteceu. E por que ele fazia isso? Nós já vimos nas lições passadas, né? Nas outras EBDs, que ele ainda não era chegada a hora dele. Ele estava se preparando, ele já estava exercendo seu ministério, mas não era chegada a hora dele se entregar. Então, se as pessoas contassem o que estava acontecendo, iria, de uma certa forma, barrar os acontecimentos do ministério dele. Nós podemos ver também nessa parte do capítulo 12, que foi lida, a partir do verso 17, que diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, uma profecia, uma promessa do Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento. Jesus veio estabelecer justiça, mas sem fazer alarde. Ele veio cumprir a lei e não descumpri-la. E ele cumpria de uma forma diferente, era isso que os fariseus não entendiam. E por que eles não entendiam? Eles esperavam um Messias que fosse um Messias político, que iria causar toda uma revolução. De fato, Jesus causou uma revolução, né? Até hoje ele causa revoluções no nosso coração. Mas eles esperavam um Messias que tivesse um posicionamento político, que fosse diferente. Diferente das ações que Jesus fazia, que eram ações de compaixão, ações de graça. E ele fala o seguinte, né, no versículo 18: eis aqui o meu servo que escolhi, a quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios. Ele não contendará, ele não clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumaça, até que faça triunfar o seu juízo. E o que seria essa cana quebrada e esse morrão que fumega? Justamente, ele faz referência às pessoas que Jesus curou no corpo e às pessoas que Jesus curou que eram fracos na fé. Ele curou e fortaleceu essas pessoas. Ele era amoroso, ele era gentil, com a fraqueza humana. Ele entendia a fraqueza humana. Então, ele tinha compaixão pelas pessoas. E aí, irmãos, é interessante a gente pensar, né, no versículo 21, ele diz assim: e no seu nome os gentios, os que não o conhecem, eles esperarão, ou em outras versões, eles terão esperança, as nações terão esperança. E é interessante a gente pensar que, qual o contexto aqui, né? A gente foi destrinchando versículo por versículo. Os fariseus eram homens que conheciam a lei, eram homens que estudavam a Bíblia, estudavam a palavra, eram homens religiosos. Contudo, no coração deles, parece que não tinha havido nenhuma transformação. Eles conheciam, vírgula por vírgula, ponto por ponto, mas eles não entendiam. Por isso que Jesus questiona: se vocês soubessem o que que eu quero misericórdia e não sacrifícios, então eles não entendiam. E quantas vezes nós, enquanto cristãos, colocamos muitas vezes dogmas religiosos acima das necessidades humanas? Quantas vezes nós colocamos práticas religiosas, assim como os fariseus fizeram na questão de curar no sábado, de fazer o bem no sábado, acima da necessidade do outro, certo? E é interessante a gente pensar sobre isso, né? Que muitas vezes, até dentro das nossas igrejas mesmo, acontece isso, da gente colocar práticas religiosas acima da necessidade, e muitas vezes acaba comprometendo toda a dinâmica do corpo da nossa comunidade. E esses fariseus, eles eram insensíveis à palavra de Deus, embora eles conhecessem a palavra de Deus. E é até assustador a gente pensar, e se nós formos olhar para o nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Porque muitas vezes a gente se parece tão mais com um fariseu do que com um discípulo de Cristo. E é interessante a gente pensar que esses homens, eles não tinham escrúpulos. Para eles consideravam uma afronta você infringir a lei, você fazer o bem, curar no sábado. Mas eles não tinham a menor pena, digamos assim, a menor culpa em planejar um homicídio, né? Em matar inocentes, em condenar inocentes, em planejar contra o Senhor Jesus. Então, eles não tinham escrúpulos. Eles queriam que a pessoa que violasse a lei fosse punida, mas eles conspiravam contra outros. E aí, nós vamos ler agora o texto de Marcos
capítulo 3, versículos de 1 a 6. Em outra ocasião, ele entrou na sinagoga, é o texto que é o mesmo texto do de Mateus, são sinóticos. Ele diz assim, que em outra ocasião ele entrou na sinagoga e estava um homem com as mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente para ver se ele ia curar no sábado. Jesus disse ao homem, levante-se e venha para o meio. Depois Jesus perguntou, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração duro deles, disse ao homem, estenda a mão, e ele a estendeu e foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como podiam matá-los. Nós vamos também ler o texto de Lucas 6, também do verso 6 a 11. Em outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão era atrofiada, e os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele ia curar no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse, levante-se e venha para o meio. E ele foi, e ele disse, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem, estenda a mão, e ele a estendeu e foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Então aqui nós lemos os 3 textos que são parecidos, né, nos 3 evangelhos, mas cada um tem um detalhe diferente. Certo? Todos eles contam a mesma narrativa, mas cada um tem um detalhe diferente. Um conta que eles estavam com o coração endurecido. O outro conta que Jesus ele fala, é para fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la. A gente pode pensar assim, mas a gente não guarda o sábado. Mas aqui, o que é importante a gente pensar é que o sábado ele representa não somente o sábado, literalmente, mas a questão dos dogmas, dos nossos costumes. Quantas vezes nós esquecemos de olhar com compaixão o nosso irmão. Lá em Mateus, capítulo 23, verso 13, diz o seguinte... Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino do céu diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus e hipócritas, devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, serão castigados severamente. Então, Jesus ele foi bem claro em relação ao posicionamento dos fariseus. Ele, durante o ministério dele, ele combateu essa questão da religiosidade. E aí, trazendo para o nosso tempo de hoje, a gente pode pensar, qual tem sido a marca da nossa vivência pessoal e da nossa vivência em comunidade? Tem sido a misericórdia, ou nós temos colocado dogmas, sacrifícios, na frente de olhar a necessidade do outro? Quantas pessoas têm sido feridas por marcas causadas dentro da igreja e têm deixado as igrejas por conta dessas marcas, e muitas vezes nós não temos olhado com compaixão para essas pessoas. E Jesus ele veio para cumprir a lei, mas ele cumpriu essa lei exercendo a misericórdia, exercendo a compaixão. Foi aberto através de Jesus um novo e vivo caminho. Um caminho que não mais precisa oferecer, como no Antigo Testamento, sacrifícios, holocaustos para a propiciação dos pecados. Foi aberto um novo e vivo caminho através da cruz. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos. E aí o Senhor ele fala para nós que Ele quer misericórdia. Ele quer misericórdia e não sacrifícios. E Ele nos chama, isso eu me incluo, nós nos incluímos, né, a rever os nossos corações, a rever as nossas prioridades quando estamos em comunidade. O que é que tem sido mais importante? Jesus, durante o ministério dele,
ele exerceu o seu ministério, mas ele sempre olhou com compaixão, ele sempre olhou a necessidade do outro. Por exemplo, quando ele ia pregar para a multidão, ele se preocupou não somente se eles tinham um alimento espiritual, mas se eles tinham um alimento físico. E nós, enquanto seguidores, discípulos de Cristo, como vimos na lição anterior, nós devemos também olhar com compaixão, com amor para o nosso próximo, rever o nosso coração. Então, não adianta nós oferecermos sacrifícios ao Senhor e não dispensarmos a misericórdia para o nosso irmão. Porque a misericórdia também é uma expressão de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, a palavra que fica nessa manhã é que o Senhor nos ajude, que nós possamos olhar para o nosso coração, como o salmista diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Que nós possamos olhar para o nosso coração e possamos pedir a Deus que Ele nos ajude a exercer a compaixão, a misericórdia para o nosso próximo, e que nós não venhamos ser cegados pela religiosidade, mas que a palavra de Deus ela venha nos transformar, que nós possamos ser imitadores de Cristo, que nós possamos seguir, sim, as nossas regras de convivência, os nossos costumes, mas que Cristo ele seja a nossa razão, Cristo seja a nossa essência, que Ele possa nos indicar o caminho e que o Senhor nos ajude a ser mais parecidos com Ele. Que o Senhor nos abençoe e tenha uma boa manhã, em nome de Jesus. Graça e paz. Vamos dar continuidade ao estudo a partir do verso 22, que diz assim: depois disso, levaram um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o Filho de Deus? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Como vimos inicialmente no estudo, Jesus, o Deus da misericórdia e da compaixão. E nesse versículo 22, chega diante de Jesus um homem que é cego e surdo, o qual a sua enfermidade, diz o texto, é atribuída a demônios. Como já ouvimos nas lições anteriores, que a maioria das enfermidades eram atribuídas a possessões demoníacas. E as mesmas, nós observamos que era apenas uma crença, não era um fato. Eram enfermidades, muitas vezes, causadas por situações emocionais. E esse homem é levado até Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus o cura. Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. E todos ficaram impressionados, atônitos, diante do poder de Jesus. E começaram a perguntar: será este homem o filho de Davi, o prometido, que esperávamos desde então? Será este o grande Salvador e Libertador que havia de vir? Este era o questionamento, desse povo, dos que viram e presenciaram o poder de Jesus Cristo.
o poder que curou, né? E na consciência, no entendimento destes que estavam presentes, como se Jesus agora tinha autoridade absoluta sobre os demônios. E essa dúvida que eles tinham em relação a Jesus era o fato do que eles esperavam um Jesus diferente. Eles esperavam um filho de Davi que não fosse aquele, né, na sua simplicidade de Jesus Cristo. Eles esperavam um Cristo que era um príncipe, rodeado de pompa, de cerimoniais. E Jesus vem com sua simplicidade, um carpinteiro da Galiléia, em cujas palavras havia sabedoria, uma sabedoria amável, uma sabedoria serena, né? Em cujos olhos se lia compaixão, e em cujas mãos tinha um poder misterioso, um poder sobrenatural. Então as multidões não podiam compreender a Jesus por causa da sua generosidade compassiva, que era tão diferente da pompa, né, da autoridade, da exaltação e do poder do qual eles estavam esperando. Por isso esse questionamento: acaso não é este o filho de Davi? Acaso não é este aquele a qual nós esperávamos? Mas os fariseus, diz o versículo 24, ouvindo isto, e começaram a questionar. Ele só faz estes milagres porque ele faz isto em nome de Beelzebul. Ele só expulsa demônios porque ele utiliza-se do nome de Beelzebul. Como diz, é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Nós sabemos que durante este tempo, os escribas, os fariseus, eles ficaram olhando com um olhar de asperidade, né? Eles tinham sua própria solução para o problema. Eles não tinham uma resposta para o poder de Jesus, para a sua autoridade e compaixão. Então eles declaram: ele faz isso, ele expulsa esses demônios, porque tem ligação com o príncipe dos demônios. Para esta acusação, Jesus dispara, né, 3 respostas para estes fariseus, esses escribas. A primeira é: se na realidade o príncipe dos demônios prestava sua ajuda para a destruição dos seus próprios agentes demoníacos, devia haver uma guerra civil no reino do mal. E nesse caso o reino estava condenado à destruição. É o que Jesus fala, né? Um reino dividido não pode subsistir. Nenhuma casa, nenhuma cidade, nenhuma zona pode ser forte quando está dividida em seu interior. Como Satanás irá lutar contra Satanás? Então Jesus faz essa primeira observação quando ele é questionado que ele expulsa demônios em nome de Beelzebul, né? E Jesus diz claramente no texto: esse reino dividido não pode subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido entre si. A segunda alegação que Jesus traz é: de maneira, o fato de que eu tenha sido capaz de invadir com tanto êxito o território de Satanás é prova de que ele está atado e que não pode resistir. É o ponto que ele diz que o homem, versículo 29, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. O Senhor está dizendo aqui que a prova de que a autoridade de Jesus chegou, que ele limitou o poder de Satanás. Ele está dizendo aqui nesse versículo 29, ele invadiu os impérios das trevas, né? Ele invadiu o poder de Satanás. E o texto está dizendo aqui que agora ele está atado e já não pode resistir. Nós percebemos isso
quando Jesus chega, ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. De todas as formas, né, o Satanás tenta induzir Jesus à queda. Jesus resiste a Satanás e, a partir da chegada de Jesus, os poderes de Satanás começam a ser limitados, a ser atados. E o que Jesus fala, Jesus agora começa a invadir o império das trevas, né? Jesus agora começa a amarrar, a atar o poder do maligno, de Satanás. E o terceiro ponto que Jesus nos destaca aqui: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, ele declara, certamente é chegado o reino até vós. Isso destaca, Jesus fala, o seu milagre, a sua atuação, o seu poder é o destaque de que chegou o reino de Deus. E a chegada do reino não se destaca por igrejas cheias ou grandes reuniões de avivamento, e sim pelo triunfo sobre a dor, sobre o sofrimento, né? O destaque em todo o capítulo 12 que nós vemos é a compaixão, é a misericórdia, é a ação de Jesus pelo o próximo, quando ele cura esse homem, que a sua cegueira era atribuída a demônios. E Jesus o cura, traz de volta esse homem à sociedade, traz de volta esse homem à vista, né? Então, o triunfo da chegada do reino de Deus, né? A manifestação não está nos grandes avivamentos, nem nos grandes templos com muita gente lotando esses lugares, mas o destaque é o triunfo sobre a dor e sobre o sofrimento, que nós, como agente do reino de Deus, podemos, com a autoridade do Espírito Santo, que Jesus disse, eu expulso demônios pelo poder do Espírito de Deus, né? E esse poder é para aliviar a dor e o sofrimento da humanidade. Esse poder do Espírito de Deus que está sobre mim é para trazer alento aos corações que estão angustiados e aflitos. Então, Jesus responde aos fariseus e aos escribas, destacando que a sua autoridade e o seu triunfo como Messias é para aliviar a dor e o sofrimento desta humanidade que precisa de paz, que precisa conhecer o sinal da chegada do reino de Deus através da misericórdia e da compaixão daqueles que o seguem. Então, nós percebemos que a partir do versículo 30, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu digo, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta e nem na que há de vir, nem nesta geração, nem na que há de vir, né? Então vamos lá. Versículo 30, Jesus fala: quem comigo não se ajunta, se espalha, né? Quem não é por mim é contra mim. Nessa luta, né? Luta contra as fortalezas de Satanás, ele vai dando continuidade ao versículo anterior, em que Jesus vem e cura aquele cego, e fala que a sua autoridade é o Espírito de Deus que está nele, não o de Beelzebul. E nessa batalha, nessa luta contra as fortalezas de Satanás, há dois lados, com Jesus ou contra Jesus, né? Se nós nos recolhermos com ele, ou nós nos espalharmos, né, ou tomarmos uma posição contra ele, nós estamos como que do lado do maligno, né, de Satanás. Podemos tomar, né, uma ideia, vamos supor,
podemos tomar essa frase e aplicar a nós mesmos e a nossa igreja. Se nossa presença não fortalecer a igreja, nossa ausência vai debilitar. Não há um ponto intermediário. Se um país estiver em guerra, a nação que permanece neutra está ajudando o inimigo ao negar a ajuda que poderia ter brindado. Então, o que é que nós entendemos aqui? A neutralidade na ação de uma batalha é uma arma para o inimigo. Nós estamos aqui, o apóstolo Paulo já disse que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E ele fala que precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir ao dia mau. Então, nessa batalha, precisamos estar do lado, né, não ausente, não na neutralidade, mas precisamos nos revestir das armas, das armaduras, da armadura e das armas para enfrentar o nosso inimigo maior, né? Que são os impérios das trevas, que são o nosso eu, a nossa carne. Então, nessa batalha, a neutralidade está do lado do inimigo, está dando armas para o inimigo. Então, Jesus está nos dizendo aqui, precisamos nos posicionar. Nessa batalha não existe neutralidade. Lá no Apocalipse, havia uma igreja que Jesus a chama de uma igreja morna. Ela não se posicionava de um do lado nem do outro. Ela se adequava aos padrões da sociedade e do mundo. E Jesus vem e diz a ela: eu estou à porta e bato. Eu quero que você se posicione. Se você abrir a porta e permitir que eu entre, eu vou entrar e vou fazer morada. Se continuar com essa neutralidade, se continuar morna, eu vou vomitar você da minha boca. Então, o texto é enfático quando diz que nessa batalha contra Satanás, contra os poderes, né, da religiosidade, das costumes, né, da falsa religião, da falso ensinamento, nós precisamos nos posicionar ao lado de Jesus, do seu reino. Em todas as coisas deste mundo, o homem deve escolher um lado. Abster-se de decidir a ação não é uma saída, porque a mera negação de ajuda de um lado significa ajudar o outro. Preste muita atenção, né, no que nós estamos ouvindo através da palavra de Deus. Versículo anterior, a batalha. Jesus vai enfrentar a religiosidade judaica, né, a sua prática da lei, né. Vamos enfrentar, né, os demônios, os espíritos malignos. Vamos entrar numa batalha contra uma humanidade marcada pela dor, pelo sofrimento, pela angústia. E o Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja. E ela precisa se posicionar para enfrentar, para que o reino de Deus se torne triunfante sobre a dor e sobre o sofrimento da sociedade. Então, Jesus nos convoca para tomarmos uma posição. De que lado nós estamos? A neutralidade é a mesma coisa de estar ajudando o inimigo. Então, muitos de nós, né, fazemos nossos devocionais, damos nossas ofertas, vimos para as igrejas, quando muitos sentem desejo de vir ou vontade, quando querem vir, mas essa falta de posicionamento, de entender que está sendo travada uma batalha, uma luta contra demônios, contra principados, contra as potestades, né, que operam hoje nos filhos da desobediência, uma luta que está sendo travada contra uma sociedade enferma, doente, né, oprimida. E a igreja, Jesus falou, o seu poder de curar, o seu poder de trazer a autoridade do reino de Deus sobre este mundo, e o triunfo do reino está
na cura da dor e do sofrimento daqueles que estão precisando da palavra de Deus. Então, você que é Igreja de Cristo, você que faz parte deste reino, se posicione. Ficar na neutralidade é estar do lado do inimigo. Se posicione, tome a espada do Espírito, o capacete da salvação e saia proclamando o ano aceitável do Senhor. Saia anunciando aos homens que a esperança é Jesus Cristo, que o triunfo do reino de Deus está em acalmar um coração aflito, em socorrer um que está passando necessidade, em dar a mão àquele que precisa de esperança. E você foi chamado para fazer parte deste reino. Se posicione, porque aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que não se ajunta se espalha. Por esse motivo eu digo, versículo 31, ele fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que não há perdão aqui nem na outra vida, né? Todo aquele que disser uma palavra contra um homem, um ser humano, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta, nem na outra que há de vir, né? Esse era o estado a que tinham chegado os escribas e os fariseus. Que estado? Que condição humana aqueles escribas, aqueles fariseus haviam chegado ao ponto de Jesus declarar que eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo e para estes não há perdão. Vamos ver. Eles tinham permanecido cegos e surdos, né, diante da mão de Deus, né, e aos impulsos de seu espírito durante tanto tempo, né. Eles estavam obstinados a seu próprio caminho durante tanto tempo, né. Eles fecharam as portas do seu coração, da sua mente, né, para as coisas de Deus, que tinham chegado a um ponto em que não podiam reconhecer a verdade e a bondade de Deus. Endureceram seus corações ao ponto de não reconhecer a verdade e a bondade de Deus quando a tinham diante dos seus olhos. Ali estava Deus, através de Jesus Cristo. Ali estava o cumprimento das profecias em Jesus Cristo. Ali estava a graça diante dos olhos daqueles fariseus, daqueles escribas, mas eles endureceram tanto seus corações que não reconheciam que ali diante deles estava o próprio Deus. Eram capazes de olhar o bem, que era Jesus Cristo, a encarnação de Deus, diante dos seus olhos, e considerá-lo como encarnação do mal. Jesus operava um milagre, Jesus curava o cego, Jesus aliviava a dor e o sofrimento daqueles que estavam ao seu redor, mas estes homens, tão endurecidos de não reconhecer a verdade, que eles olhavam para a encarnação do bem, que era Jesus, e consideravam a encarnação do mal. Jesus curava, eles diziam que era em nome do mal, em nome do príncipe dos demônios. Eram capazes de olhar ao Filho de Deus e dizer que esse Filho de Deus estava aliado aos demônios. Então, um coração endurecido. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado de rechaçar a vontade de Deus tão frequentemente e com tanta insistência que, por último, não se pode reconhecê-la quando ela se apresenta com toda a clareza diante dos seus olhos. Tanta negação, tanta dureza do coração, tão consciente de suas verdades que a bondade estava diante dos seus olhos e eles não conseguiam enxergar. O milagre era operado diante dos seus olhos e eles atribuíam aos demônios. Mas por que deve ser imperdoável esse pecado?
Por que esse pecado não pode ser perdoado? O que é e o que diferencia tanto de todos os outros pecados esse pecado? A resposta é essa. Quando o homem chega a esse estado, é-lhe impossível arrepender-se. Veja a situação, a que ponto chegou estes escribas e esses fariseus. Estava ali o Deus vivo diante dos seus olhos. Estava ali ele vendo um milagre da cura desse cego, mudo e surdo diante dos seus olhos. Estava ali nos versos anteriores Jesus curando o homem com as mãos mirradas. E eles não conseguiam enxergar e atribuíam todo esse poder a Beelzebu. Estava ali seus corações endurecidos, né? De tanta indiferença que, a partir desse estado de indiferença, os seus corações não podiam mais se arrepender. Era impossível se arrepender. E se a gente não pode reconhecer o bem quando vê, não pode desejar o bem. Se a gente não pode reconhecer o mal, não pode reconhecer que o mal é mal, não pode arrepender-se dele, aborrecê-lo e desejar-se afastar-se dele. E se não pode, apesar dos fracassos, amar o bem e odiar o mal, esse não pode arrepender-se. E se não pode arrepender-se, não pode ser perdoado, porque o arrependimento é a única condição necessária para o perdão. É o que Jesus está vendo, está declarando aqui para nós, é a condição daqueles fariseus e a condição de muita gente que chegou à bondade, mas eles não conseguem ver a bondade. Eles estão envolvidos no mal, mas não conseguem compreender e perceber que estão envolvidos na maldade e no mal, né? E se não conseguem reconhecer o mal que praticam, não há possibilidade de arrependimento. E se não conseguem enxergar o bem, eles não optam em desejar o bem. Então, só há perdão quando há arrependimento. E se as pessoas não conseguem reconhecer e compreender, enxergar o seu mal, a maldade em que estão envolvidos, não haverão de se arrepender. E se não haverão de se arrepender, não haverão de ser perdoados. E se não há perdão, só resta-lhes o que a Bíblia diz aqui. Eles não serão perdoados nem aqui, nem aqui nesta vida, nem na outra vida que há de vir. Então, o único caminho para o perdão é o arrependimento. E se os homens estão envolvidos no mal e atribuem muitas vezes o bem ao mal, né, estes jamais poderão se arrepender. Jamais, né, poderão compreender o seu envolvimento no mal e na maldade. E por entenderem que a prática que estão vivendo, endurecidos seus corações, como os fariseus e os escribas, né, que não reconhecem seus pecados, sua maldade, esses jamais irão se arrepender. Por isso, Jesus está falando, isso é blasfemar contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E, segundo as Escrituras, o homem só chega a Deus através do arrependimento. E para se arrepender, ele tem que reconhecer que é pecador. Reconhecer a maldade que está envolvida na sua vida. Reconhecer que o bem maior, que é Jesus Cristo, já está diante dos seus olhos, praticando a bondade e a misericórdia, derramando bênçãos sobre a vida e sobre a nação. Mas muitos não conseguem enxergar, porque tanta negação, tanta indiferença, tanta incredulidade e dureza dos corações não reconhecem mais o pecado. Tornam o bem em mal e assim o mal em bem e não vão reconhecer. Por isso o texto diz,
não haverá um perdão para eles, nem aqui, nem na vida que há de vir, porque o Espírito Santo chega com a mensagem, anuncia a palavra, toca nos seus corações, mas eles resistem porque não enxergam, que são pecadores, que estão debaixo da maldade e não se arrependem, porque não reconhecem em si nada para se arrependerem. E se não há arrependimento, não há perdão. Por isso blasfemam contra Deus, contra o seu Espírito, contra a sua palavra. E o versículo 34, ele vai falar, 33, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é reconhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Não é surpreendente que Jesus tenha decidido falar aqui sobre a imensa responsabilidade das palavras. As palavras. Os escribas e os fariseus acabavam de pronunciar as palavras mais terríveis. Tinham visto o Filho de Deus e o tinham chamado de aliado de demônios, né? E essas palavras eram, sem dúvida, algo espantoso. De maneira que Jesus estabeleceu duas prerrogativas, duas leis. Vamos vê-las, né? Em relação às palavras, o poder que elas têm, o que elas extraem da nossa personalidade, de quem somos de verdade. O primeiro ponto que a gente vai destacar em relação à responsabilidade das palavras é: pode-se ver que o estado do coração de um homem, mediante as palavras que ele pronuncia. Pode-se ver, perceber, entender o estado dos sentimentos, da mente daquele homem pelas palavras que ele pronuncia. Vamos observar, né, o que disse, né, um artista grego, que ele faz a seguinte declaração. O seu nome era Menandro, né? Que foi extraído desse livro, que a gente trouxe essa reflexão. Ele disse a seguinte frase: pode-se conhecer o caráter de um homem por suas palavras. O que está no coração só pode sair à superfície por meio das palavras. O que está na mente, no coração, só pode ser externado por meio das palavras. O homem só pode tirar a lume por seus lábios aquilo que ele tem em seu coração. É o que Jesus falou. A boca fala do que o coração está cheio. É algo evidente que não há nada tão revelador como as palavras. Não precisamos falar muito tempo com alguém para descobrir se sua mente é pura ou não, porque as palavras vão revelando como pensa a sua mente. Não precisamos ouvir durante muito tempo para descobrir se tem uma mentalidade generosa e amável ou uma mente cruel. Indiferente, né? Uma mente cruel ou uma mente indiferente. Não precisamos ouvir durante muito tempo a alguém que prega ou ensina para descobrir se sua mente é clara e lúcida ou é uma mente confusa e complicada. Revelamos continuamente o que somos mediante o que dizemos. Preste atenção, né, nas suas palavras. Elas vão revelar quem você é. Mas o outro aspecto que Jesus fala nesse contexto, nesse texto, é o segundo ponto que vamos destacar aqui em relação às palavras. As palavras que alguém pronuncia em seus momentos de descuido,
as que diz sem pensar, as que emite quando desaparecem as barreiras das convenções sociais. Essas palavras são as que mostram o que realmente nós somos. Vou repetir aqui, né? Muitas vezes a gente solta uma palavra sem querer. A gente diz que é um ato falho. As que dizemos sem pensar. As que emitimos quando estamos longe das barreiras sociais, né? Essas palavras é que mostram o que realmente nós somos. Já diz Plumer, né? Um escritor, filósofo. A palavra que se diz com cuidado pode ser hipocrisia calculada. Quando alguém está em guarda de maneira consciente, terá muito cuidado com o que diz e como diz. Mas quando não se cuida, quando não se preocupa com o que diz, suas palavras revelam sua personalidade. É muito possível que as palavras que o homem pronuncia em público sejam finas, sejam nobres, e que suas conversações particulares, né, sejam grosseiras e sejam injuriosas. Em público, escolhe com cuidado no que diz, em particular, deixa cair todas as barreiras e de seus lábios podem sair qualquer tipo de palavras. O mesmo acontece com a ira. Os homens dizem o que pensam realmente quando sentem ira. Dizem o que gostam de dizer durante muito tempo, mas o frio controle da prudência os impediu. Mas de uma pessoa é um modelo de cortesia e encanto em público. Aquela pessoa fina, num público é cortês, né? Quando sabe que o observam e se cuida com esmero no que diz. Enquanto que em sua casa é um horrível exemplo de irritabilidade, sarcasmo, mau humor, protesto, e tudo porque considera que não precisa cuidar-se, porque não há ninguém que o observe. É algo humilhante e, ao mesmo tempo, é uma advertência recordar que as palavras que mostram o que somos são as palavras que pronunciamos quando baixamos a guarda. Então, Jesus está dizendo aqui claramente: raça de víboras, como vocês que são maus podem produzir coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu tesouro coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo haverão de dar conta de cada palavra inútil, tola que vocês disseram, que falaram, porque por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Já disse Pitágoras, o filósofo: deves preferir atirar uma pedra por equívoco antes que pronunciares uma palavra por equívoco. Uma vez proferida a palavra que fere ou suja, não há nada que a faça voltar atrás e segue um caminho de destruição em qualquer lugar onde for. Então, cuidado, né? Porque Jesus está nos ensinando aqui que os escribas e os fariseus estavam pronunciando palavras duras. Na sua ira, no seu momento de furor, eles chegaram para Jesus e disseram: tu falas por nome de Belzebu, tu curas pelos príncipes dos demônios, né? E a palavra tem esse poder de revelar quem nós somos. Muitas vezes, né, temos a cautela, o tato, né, o cuidado de falarmos em público consciente, nós moderamos, nós tomamos cuidado naquilo que vamos falar. Mas na hora da ira, revela-se realmente o que nós pensamos e o que nós sentimos. Na hora que estamos, muitas vezes, em nossas casas, né, desarmados, nós
realmente manifestamos em nossa casa muitas vezes, um exemplo horrível irritamos as pessoas dentro de casa, temos um humor terrível, estamos protestando, xingando o tempo todo. E tudo isso por quê? Porque considera que não precisa cuidar-se, porque não há ninguém a nos observar. E quando não há ninguém a nos observar, nós revelamos aquilo que realmente pensamos e aquilo que realmente somos por meio das palavras que declaramos àqueles que estão ao nosso redor. E essas palavras proferidas, essa palavra que fere ou que suja, não há nada que a faça voltar atrás. Ela segue o caminho de destruição a qualquer lugar que nós formos. Por essas palavras nós seremos julgados, e por essas palavras que proferimos, nós seremos condenados. Por isso Jesus está falando e ensinando aqui, tenha cuidado, porque a boca fala aquilo que você realmente é. Podemos fingir, podemos mascarar, como estamos aqui no público falando, né? A gente tem cuidado, a gente tem todo o receio de machucar, mas quando estamos a sós em casa, quando estamos irados, manifestamos realmente quem somos e o que pensamos. E essas palavras ditas, elas geram feridas que nada pode mais fazer voltar atrás. E ela vai seguir no seu caminho de destruição. Onde quer que a gente vá, aquela palavra suja, aquela palavra que feriu, vai nos acompanhar a vida inteira. Por isso Jesus está nos orientando, né? Com o nosso sentimento, com a nossa mente, com o que nós estamos construindo dentro de nós. Aquilo que foi construído. Você agora faz parte do reino de Deus. É uma nova criatura. E aquelas coisas velhas, aqueles pensamentos malignos, aquelas palavras que machucam, que você dizia, já não há mais lugar para um coração que é nascido de Deus. Aquelas palavras que dentro da família, que causam irritabilidade, que causam mau humor, que o tempo todo protestando, né? Aquele camarada, aquela pessoa cheia de sarcasmo, né? Já não cabe mais a um filho de Deus, porque agora dentro dele surgiu uma nova criatura. E cuidado, né? Porque ela fere muito. Uma palavra dita não volta atrás, vai gerar a destruição a qual ela foi pronunciada e vai acompanhar aquela criatura onde quer que ela for. Então, Jesus tem essa orientação para a gente, e a gente continua no versículo 38, né? Quando ele vem e diz assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. E ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui, que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui, o que é maior do que Salomão. A geração que pede um sinal. Eles queriam ver um Deus incomum. Queriam ver um Deus como eles esperavam, né? Um Deus que muitas vezes é criado pelo desejo do coração humano. Queria o Messias, né? Glorioso, aclamado pelos homens. Chega Jesus quebrando os paradigmas da lei. Chega Jesus curando no sábado, estendendo graça e misericórdia. Chega Jesus expulsando e libertando os oprimidos de Satanás.
E agora estes mesmos não conseguem, endurecidos seus corações, atribuem a obra de Deus a Satanás, não conseguem compreender que ali estava a graça, estavam presente diante dos seus olhos o próprio Deus, a encarnação da bondade diante dos seus olhos, e eles atribuem a bondade ao mal e não se arrependem. Por isso, Jesus falou, eles não serão perdoados aqui, nem na vida que há de vir, porque estão rejeitando aquele que é maior do que Jonas. Mas insistem em pedir um sinal. Esqueciam de que nunca estiveram tão perto de Deus como ali, estavam diante do próprio Deus, a manifestação de Deus diante dos seus olhos. Jesus os chama de geração má, uma geração adúltera, uma geração que apóstata, né? Que atrás dele há uma imagem profética do Antigo Testamento que era reconhecida na época, né? A relação entre Israel e Deus, que concebia um vínculo matrimonial, por isso eles são chamados de adúlteros, né? Que no Velho Testamento, Israel e Deus fizeram um matrimônio. Israel era a esposa de Deus. E no Novo Testamento, a gente vê que a igreja é a noiva de Cristo e elas estão apostatando quando pedem um sinal e não acreditam que ali, diante deles, estava a encarnação do próprio Deus. E Jesus diz que o único sinal que será dado a esta nação será Jonas. Da mesma forma que Jonas ficou no ventre do peixe, o Filho do Homem descerá ao ventre da terra, né? E o que destaca aqui é que os ninivitas, na pregação de Jonas, eles reconheceram a advertência de Deus e se arrependeram. O sinal que Jesus traz para essa geração que está apostatando da fé, apostatando, né? Estão sendo adúlteros, né? Em relação a Deus, que cumpriu as suas promessas, trazendo o Messias, que está diante dos seus olhos, e que esse Messias será entregue à morte, passará o tempo na terra morto, e vai voltar, e vai ressuscitar. E os próprios ninivitas, quando recebem a mensagem, eles entendem que o Jonas é um sinal de Deus. Jonas, andando pelas ruas de Nínive, é um sinal de Deus. E as palavras de Jonas, eles compreenderam que era uma mensagem de Deus, e eles se arrependem. Eles reconhecem e se arrependem, que Deus está os advertindo por meio de Jonas. E Jesus fala também da rainha de Sabá, que reconheceu a sabedoria de Deus em Salomão. Em mim chegou a vocês uma sabedoria superior a que Salomão jamais teve, e uma mensagem maior a que jamais trouxe Jonas. Vocês estão cegos e não podem ver a verdade, estão surdos e não podem escutar a advertência. E por esta mesma razão chegará o dia em que estas mesmas pessoas da antiguidade, que reconheceram a Deus, quando tiverem frente a elas, estarão contra vocês. Estarão atestando contra vocês que tiveram a oportunidade muito maior e não puderam reconhecer a Deus, porque negaram ao fazê-lo. O que é que esse texto está nos dizendo aqui? Que estes que estavam agora, esses escribas, esses fariseus, esta geração atual, né, que foi revelado a palavra, que a própria encarnação, a profecia, está diante dos seus olhos, ali está o Salvador da humanidade diante dos seus olhos, né? E eles não conseguem acreditar, eles não conseguem crer, eles não reconhecem ali Deus através de Jesus Cristo. E Jesus fala que aquela geração de Nínive, no dia do juízo, atestará contra vocês que rejeitam o Filho do Homem. Aquela geração de Salomão, aquela mulher que veio
de uma cidade bem distante, porque reconhecia em Salomão a sabedoria de Deus e foi buscar em Salomão. Jesus está falando: aqui está um que é maior do que Jonas, aqui um está que é maior do que Salomão, e vocês não querem reconhecê-lo. Por isso, a geração de Nínive, né, estas atestarão contra vocês num dia do juízo, porque vocês tiveram uma oportunidade muito maior do que eles tiveram de reconhecer Deus e vocês negaram. E o texto diz, né? E vocês assim negaram, e assim por isto vocês serão condenados. Então a revelação chegou. Alguém que é maior do que Jonas, alguém que é maior que Salomão, como referência para aqueles judeus. Mas vocês não o reconhecem. Vocês tiveram uma oportunidade muito maior do que eles. Eles não puderam ter o que vocês têm, mas vocês não querem reconhecer. Por isso, essa geração adúltera e incrédula, né, que me nega, pede um sinal, não será feito um sinal nenhum, a não ser este, que vocês estão vendo aqui diante de vocês, o Filho do Homem, aquele que veio salvar o perdido. Então, irmãos, o fato, a revelação chegou, a mensagem do reino chegou. Jesus morreu já na cruz pelos nossos pecados. Jesus Cristo não é apenas uma história contada, né, uma fantasia. Jesus é algo que é um fato real na história da humanidade. A sua presença já é um fato, já é comprovado pela ciência. Nós sabemos pela fé, nós já temos a percepção de que Jesus é real. O poder transformador que alcançou na nossa vida não é um fanatismo, mas é uma realidade presente na vida daqueles que reconhecem Jesus como Senhor. Mas os homens querem um sinal, eles querem um poder miraculoso, eles querem sinais extraordinários. Jesus disse: eu não vou dar nenhum sinal, a não ser este, que a mensagem chegou e vocês estão recusando a reconhecer a verdade que Deus revelou através da pessoa de Jesus Cristo. E assim como foi em Jonas, que a sabedoria da mulher que viu em Salomão chegou a vocês, alguém que é maior do que Salomão, alguém que é maior do que Jonas, e a mensagem maior que jamais vocês ouviram em toda a história da humanidade. Mas vocês estão cegos, que não podem ver a verdade. Vocês estão surdos, que não podem escutar as advertências. E por esta razão chegará o dia em que as pessoas da antiguidade, como a geração de Jonas e a geração de Salomão, que creram, que tiveram uma oportunidade a qual vocês estão tendo a oportunidade que essas gerações não tiveram, e vocês estão recusando o Filho do Homem. Vamos orar, pedindo a Deus graça, né, por esse momento especial que temos de ouvir a sua palavra e aprendermos para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo mais, às 15h30, estamos com culto online. Estaremos com a ceia do Senhor. Você na sua casa, pegue seu pão, seu suco, seu vinho, e conosco, vamos celebrar esse momento tão especial, esse que Jesus nos diz: façam isso em memória de mim. Que o Senhor abençoe sua casa, o Senhor abençoe sua vida, a sua família, nos dando cada vez mais conhecimento da sua palavra, e que a gente possa cada dia mais nos comprometermos com o seu reino, o reino de misericórdia, o reino de graça, o reino que liberta os oprimidos e que são machucados pelos espíritos malignos. E somos estes convocados para libertar o povo, para chegar ao reino de Deus, ouvindo a sua palavra e se arrependendo dos seus maus caminhos. Que Ele nos abençoe. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.